Olá, tudo bem? Eu quero começar este vídeo, parece que a coisa resulta quando assim faço, pedindo a vossa colaboração para partilhar nas redes sociais, se inscrever no canal caso não tenha se inscrito, e dar o like se gostar, o dislike se não gostar e deixando os seus comentários. Parece que muita gente, sobretudo aquelas pessoas que entram no canal e gostam, tendem a se esquecer de fazer isso e é importante que o façam, não só para o canal, mas porque, uma vez que você assiste o canal e gosta, é natural que você queira que mais gente tenha acesso ao canal. Colabora com o canal de certa forma, as pessoas que assistirem e que também elas gostarem vão ficar satisfeitas com o facto de você ter feito chegar até elas o, aquilo que você assistiu neste canal e caso tenha gostado, evidentemente. Quem não gosta do canal não vai ter provavelmente nenhum interesse em partilhar aquilo que aqui é dito. Mas vamos ao tema de hoje e hoje, excepcionalmente, infelizmente, é para falar de coisas boas. É pena que nem todos os brasileiros consigam ver assim. É pena que sempre que existe uma notícia boa para o Brasil, aquilo causa desconforto, e muitas vezes até ódio por parte de algumas pessoas que se dizem até patriotas, o que não tem nenhum tipo de cabimento. Estou a falar, obviamente, do facto do Trump ter levantado os tarifaços contra o Brasil, deixando claro que resultou das conversas que teve com Lula e das negociações, ao contrário daquilo que essas pessoas que não conseguem gostar do Brasil, não conseguem gostar do povo brasileiro, que praticam um tipo de política sempre da destruição, é sempre destruir aquilo que está feito, é sempre. Não conseguem ser felizes com as coisas boas que acontecem com o Brasil. É estranho, mas infelizmente existe uma massa significativa de brasileiros que são assim. Eles estão de tal forma cegos pelo fanatismo que qualquer coisa boa que surja, uma vez que essa coisa boa surge num governo com o qual eles não se identificam, eles, em vez de se sentirem felizes, porque afinal de contas é bom para o país, não, eles não conseguem ser felizes. Eles só conseguem ser felizes com coisas que tenham a ver com o governo com o qual eles se identificam. Eles, quando o governo que está no poder é alguém que eles não se identificam, eles fazem aquilo, a única coisa que sabem fazer, que é a política do caos. Não por acaso, durante 4 anos de governo Bolsonaro, ninguém consegue apontar um projeto do governo Bolsonaro. Ainda hoje ninguém conhece um projeto. Eles atacam tudo o que é feito. Projeto mesmo eles não têm. Uma ideia de país eles não têm. Ninguém sabe para onde é que eles querem levar e aqueles que sabem, como eu acredito que eu sei, não, não é tipo propriamente para onde eles gostariam que o Brasil fosse. E para onde eles querem levar para o Brasil? Eles querem levar o Brasil para a destruição do país. Não sei porquê, mas a verdade é que tudo aponta nesse sentido. Bom, esta medida do Trump, evidentemente, vai ter um impacto positivo para a economia, porque, evidentemente, é um mercado que o Brasil não pode, de forma nenhuma, desdenhar, até porque muitas das coisas que são exportadas para os Estados Unidos são produtos com valor acrescentado, embora, nesta fase, os produtos que foram atingidos positivamente por esse corte do tarifaço, zerou o tarifaço em relação às relações comerciais com o Brasil, porque assim, basicamente voltou ao que era antes, o que prova que de facto antes não estava errado, porque se estivesse errado, o Trump não estaria agora a voltar ao que era antes. E basicamente é o que ele está a fazer. Ele está a voltar ao que era a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos antes do tarifaço. Portanto, nem toda a pressão dessa extrema-direita foi capaz de fazer com que o Trump tivesse mostrado que, de facto, é real a forma positiva como ele sentiu-se impactado quando teve a oportunidade de falar com Lula. O que não é estranho, na medida em que o Lula tem essa característica. Há várias pessoas que dizem isso e algumas chegam mesmo a dizer
que evitam falar com ele pelo facto de que ele consegue muito facilmente convencer essas pessoas das suas posições. E é estranho, porque ninguém se deve deixar convencer por algo que seja negativo. E alguém que não goste de falar com a pessoa porque elas são as capazes de as convencer, devia ser exatamente o contrário. Eu gostaria de me relacionar muito mais com pessoas que demonstram que tenham a capacidade de convencimento, de me convencer de que as ideias delas são melhor do que as minhas, até para eu evoluir com as minhas ideias. Muitas vezes nós estamos convencidos de que a forma que pensamos as coisas é a forma correta e às vezes há pessoas que conseguem demonstrar que não é bem assim. Existem aspectos que a pessoa não considerou e que deveria ter considerado e, portanto, quando o convencimento é feito ao nível não de que você, como é prática corrente na extrema-direita, de que não ouça o outro lado, você ouça aquilo que eu estou a dizer e reproduza o que eu estou a dizer. Não, nem sequer pense neste assunto, porque se você pensar, corre o risco de você discordar de mim e isso não é bom para mim. Basicamente, eles não dizem dessa forma, mas é assim que eles sabem que eles atuam. Portanto, uma coisa é aquilo que eles dizem, outra coisa completamente diferente é aquilo que eles efetivamente pensam. E eles pensam sempre em manipular as pessoas. Em vez de convencer as pessoas através da argumentação, não. O objetivo é manipular. E são coisas completamente diferentes. A manipulação é sempre uma coisa negativa. Você manipula a pessoa tentando fazer com que elas acreditem em coisas que não são reais. O convencimento é outra coisa. Você desenvolve uma tese, desenvolve um raciocínio lógico que as pessoas acabam aderindo ao seu raciocínio porque vê que ele faz sentido. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Enquanto que é comum da parte dos progressistas tentar impactar as pessoas, convencer as pessoas através de um raciocínio lógico e que poderão ter êxito ou não caso esse raciocínio não tenha capacidade de convencimento, já a extrema-direita procura fazer outra coisa. Ele procura levar a fanatização das pessoas através da manipulação do pensamento delas. Não é por acaso que uma das coisas que eles insistem para as pessoas fazer é não ouvir o outro lado. Enquanto que os progressistas dizem ouçam todos os lados e seja você mesmo a chegar às suas conclusões, use a sua capacidade de raciocínio lógico para decidir o que é bom, o que é mau para si, os manipuladores fazem uma coisa completamente diferente. Você tem que acreditar em mim, eu sou o dono da verdade, não perca tempo sequer ouvindo o outro lado. Porque o outro lado tem uma coisa que eu não tenho, que é a capacidade argumentativa. E se você for ouvi-lo e perceber que o que ele diz faz sentido, é lógico, você vai acabar abandonando as minhas teses. E o meu objetivo não é esse. É assim que essa gente atua. É assim que funciona a cabeça dessa gente. É tudo na base da manipulação. Tanto que coisas exatamente iguais ocorridas num cenário e ocorridas noutro cenário, eles são capazes de desenvolver uma narrativa em que num sentido aquilo é 100% negativo e no outro lado, quando é ao lado deles, aquilo é 100% positivo. Não existe meio termo. Eles são incapazes de reconhecer coisas positivas. Eles são incapazes de reconhecer que uma determinada medida teve um resultado positivo. É o que está a ocorrer agora em relação a essa questão da negociação que mostrou resultados. Desculpem. O que acontece? Em vez de eles reconhecer que foi feito um bom trabalho
e que esse trabalho está a produzir frutos, e frutos positivos para o país, o que é que eles fazem? Eles negam a evidência. Eles negam que, inclusivamente, com um argumento que, embora sendo verdadeiro, não nega o anterior. Qual é o argumento que estão a usar agora? Mas isso não foi feito só em relação ao Brasil. Também foi zerado em relação a outros países. E eu pergunto, e daí? Então isso não resultou das negociações. Claro que resultou das negociações, porque nós estamos a falar que o Brasil recebeu uma taxa extraordinária de 40% acima dos outros. Enquanto os outros receberam 10%, o Brasil recebeu 10 mais 40%. E na primeira decisão, no início da semana, ou a semana passada, mas penso que foi no início da semana, de abolir com a taxa dos 10%, qual era a argumentação? Aboliu com os 10%, só que isso ainda ficou pior para o Brasil, porque o Brasil só perdeu 10%, continua com os 40%, só que os outros que tinham 10% agora estão com 0%. Portanto, em termos competitivos, o Brasil ficou numa situação pior, o que não deixa de ser um argumento correto. Agora, de qualquer das formas, não deixou de tirar os 10% ao Brasil. Pronto, o argumento inicial era este. Agora que tirou os 40%, então eles seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio, que lá está, raciocínio lógico não lhes interessa, não é por aí que eles querem ir. Qual seria o argumento de sociedade? Ok, antes, efetivamente, eles só tinham tirado os 10%, mas tiraram a todos. Agora, os 40% que impactava diretamente o Brasil, tirou o Brasil, ou seja, neste momento, o Brasil volta a ter uma situação de está com o mesmo nível de concorrência. E como nos produtos, e muitos dos produtos estão em causa, a capacidade do Brasil de fornecer é muito maior. Por exemplo, estou a pensar, por exemplo, no café, estou a pensar no suco de laranja, que são produtos que, ou, por exemplo, o açaí, que os americanos consomem cada vez mais, em que o Brasil é o maior produtor de açaí no mundo. Caso vocês não saibam, já se produz açaí até em alguns países asiáticos, e há outros países da América do Sul que também produzem, só que não têm a capacidade de produção nem de perto que o Brasil tem desse produto. Inclusivamente há outros produtos da Amazônia que já começam a chegar no mercado internacional e, portanto, esta medida é uma medida que atinge positivamente, diretamente o Brasil. E o Eduardo, que gosta tanto de citar a primeira carta do Trump, dizendo que as medidas que estavam sendo tomadas era no sentido de favorecer o pai dele, agora ignora completamente, voltamos àquela história de a narrativa ser sempre ajustada à situação e nunca seguir o mesmo raciocínio lógico. Agora ele não diz. Não, o Trump que está a dizer que esta medida resultou da conversa que ele teve com o Lula e das negociações. Isto seria admitir que aquilo que ele fez não resultou, o que, em termos políticos, se fosse feito, seria apenas honestidade intelectual e ética política. Um político que tenha princípios éticos, quando defende uma coisa e aquilo se demonstra que não é, não é exatamente como ele disse, ele, por uma questão desses princípios, deve ser capaz de se dirigir às pessoas e dizer: eu estava errado, afinal não era como eu estava a ver. E o que é curioso é que as pessoas tendem a respeitar muito mais esse tipo de pessoas, porque com o tempo você consegue, se você está fanatizado, como, por exemplo, o Trump chegou a afirmar numa das campanhas que se ele matasse uma pessoa em plena Avenida Central de Nova Iorque, isso não ia lhe tirar um voto sequer. Claro que ele exagerou, mas eu acredito mesmo que em relação aos fanáticos isso não mudaria nada. Pelo contrário, eles aplaudiriam. Isso acontece mesmo no Brasil. O Brasil é comum, infelizmente, nós vermos nesse pessoal fanatizado que são capazes de ficar felizes
com atos que resultaram em mais de uma centena de mortos, como aquele que ocorreu no Brasil. Eram criminosos. Bom, eu pergunto, primeiro, se fossem criminosos, existe a pena de morte no Brasil? Ou eles deveriam ter sido presos e levados a julgamento, porque o Brasil não tem pena de morte. E ainda que tivesse, nos países em que tem pena de morte, a pessoa é julgada e condenada ou não à pena de morte. No caso, as pessoas estão a aplaudir a atitude de um policial de sair matando. De sair, inclusivamente, eu pergunto, as pessoas que dizem que aquelas pessoas são todas criminosas, elas conhecem aquelas pessoas pessoalmente? Eu não sou capaz de dizer se elas são criminosas ou não. Acredito, evidentemente, que até a maioria possam ser criminosos. Mas eu não as conheço. Eu não tenho o direito moral de classificar todas aquelas pessoas como sendo criminosas se eu nem sequer as conheço. Eu não sei o que é que elas fazem da vida dela. Vocês entendem como é fácil demonstrar que essa gente de alguma coisa tem um mal dentro delas? Porque alguém que é capaz de, sem conhecer as pessoas, rotulá-las logo como bandidos, colocar uma pecha em alguém que a pessoa não conhece, partindo apenas de pressupostos preconceituosos. Porque aquele mesmo tipo de ação que jamais aconteceria numa área nobre do Rio de Janeiro ou de São Paulo, se ocorresse, o que iria acontecer era que essas mesmas pessoas iriam se voltar contra a polícia. E muito bem, porque essa não é a forma que a polícia deve atuar. Eu quero lembrar aqui o que aconteceu, não sei se há uns 2 anos atrás aproximadamente, quando um policial foi atrás de um rapaz, 2 policiais armados, e a bater os rapazes, inclusive pelas costas. O rapaz teve uma atitude estúpida. Os policiais estavam dentro da viatura, eles bateu no retrovisor do carro, saiu a correr, a polícia foi atrás e matou. Curiosamente, foi a única vez até hoje em que o Tarcísio teve, em relação a isso, um comentário diferente do "não estou nem aí". Porquê? Porque esse rapaz era da classe média alta. Era filho de um médico. O que revela que por trás de tudo aquilo que essa gente diz, existe sobretudo preconceito. Inclusivamente, se a pessoa for negra ou parda, ele parte do princípio que ele é bandido. Eu me lembro de uma piada que se dizia antigamente, quando eu era criança ainda, uma piada que se dizia nessa altura, era que um branco a correr era um atleta, um preto agarra que é ladrão. Para vocês verem como esse preconceito vem de muito de trás, e antes era tratado como piada, era um tipo de piada que era aceite. Hoje em dia não é, e muito bem. Mas esse preconceito não saiu de dentro de muita gente. E o pior é que não só não saiu de dentro dessa gente que viveu nesse tempo, como elas conseguiram transmitir para as gerações seguintes, e por isso que se vê muitos jovens que deveriam ter uma cabeça muito melhor. Felizmente a maioria tem. Felizmente se vê que a maior parte desse pessoal fanatizado são pessoas de uma certa idade, pessoas que inclusivamente viveram os períodos de ditadura e que deveriam saber o quanto aquilo era perverso, o quanto aquilo era mau. Provavelmente muitos deles até participaram das campanhas das diretas já, muitos foram provavelmente até caras pintadas no tempo do impeachment do Collor de Mello. E hoje são esses reacionários fanatizados porque as pessoas perderam, muitas delas, a capacidade de raciocínio.
elas não conseguem, quando a pessoa está fanatizada, elas deixam de ser capazes de pensar pela própria cabeça. Os jovens, na sua maioria, não é assim, mas ainda se vê muitos jovens reproduzindo falas reacionárias, falando de coisas que não fazem nenhum sentido, e isso, quando eu ouço, me dá uma profunda tristeza. Porque, meu Deus, que geração é esta? Que futuro terão esses jovens que não percebem que o que eles estão a fazer é reproduzir a fala de outros? Eles não estão a falar pela própria cabeça, porque se eles pararem para pensar naquilo que eles dizem, eles vão ver que aquilo que eles dizem não tem lógica, não tem ligação com a realidade. E essas pessoas, em algum momento da vida delas, eu acredito que elas vão se dar conta de o quanto elas estiveram erradas. Só que quanto mais tempo isso demorar, pior para elas mesmas. Porque uma pessoa que vive, que faz questão de continuar vivendo numa realidade paralela, e o fanatizado é exatamente isso que acontece com ele, o primeiro prejudicado são eles próprios. Mas bom, neste vídeo era sobretudo para falar que estou muito contente com o facto de as coisas parecerem, algumas delas, se ajustarem em relação a essa questão do tarifaço, e ao contrário daqueles que estão tristes, eu estou muito feliz e espero que o Brasil continue a crescer, e eu quero aqui agradecer ao Lula pelo facto de ter tido a capacidade que ele demonstrou ter para que esse tarifaço não tivesse o impacto que essa gente gostaria que tivesse. Não, felizmente o que aconteceu foi que o Brasil não só não perdeu o mercado, como aumentou o mercado. O Brasil conseguiu, mesmo depois do tarifaço, exportar mais do que vinha exportando. O que quer dizer que agora, com o fim do tarifaço, a coisa vai melhorar ainda mais, porque não vai, evidentemente, perder o mercado novo que conseguiu conquistar, e ainda vai ter mais o mercado norte-americano, que é um mercado gigante, o que vai permitir com que mais divisas entrem no país, o país se desenvolva mais, o Brasil se torne um país cada vez melhor. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.